E às vezes, quando fica mais velhinha, fica chata, né? Teimosa, teimoso. Ama. Coloque-se no lugar. Às vezes a gente não tem muita paciência, mas depois é um arrependimento, porque a saudade vem. E Jesus fez o seu melhor até o último momento, com todas as pessoas, principalmente com a sua mãe. Então, filhos, cuidem das mamães. E se você perdeu um filho, ache um outro para amar, uma outra pessoa. Se você perdeu uma mãe, ache uma outra para amar. Tem pessoas que precisam do nosso amor. Às vezes as pessoas perdem e ficam tristes tanto que perdem uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de exercer aquilo que Ele nos ensinou, porque nós somos imortais. Logo nos reencontraremos, mas o amor precisa se movimentar. Ele repensou tudo o que fez e sim pediu: Senhor, lembre-se de mim. É interessante que ele não pediu nada para o Cristo. Ele só pediu que Cristo se lembrasse: lembre-se de mim. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa em nossas preces. A gente pensa: Senhor, quando eu estiver lá no meu médico, lembre-se de mim, né? Cuida de mim. Ele também estava fazendo esse pedido. Não estava falando: me tira daqui, só olhe para mim. Era uma verdadeira rogativa de misericórdia. O povo escolheu que Jesus deveria ser crucificado. Também contaminados, né, pelos religiosos da época, pelos sacerdotes, que viam em Jesus uma ameaça, né? A maneira com que até hoje muitos de nós religiosos exploramos a vontade dos mais humildes, simulamos uma crença muitas vezes falsa em Deus, a fim de nos apoderarmos dos seus bens mais materiais, né? Prometendo muitas situações onde a pessoa mais humilde muitas vezes se sente enganada por essa proposta, muitas vezes religiosa, de um Deus que vai contemplar você à medida que você faz os sacrifícios mais materiais. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite para você que está em casa. Muito obrigado por nos acompanhar. Que seja uma noite de muita luz, né? E assim será, com a graça de Deus. Então, vamos nos preparar, né? Para que a gente fique mais receptivo a tudo aquilo que a gente veio buscar na casa, né? Lembrando que os problemas que nos afligem, eles fazem parte da nossa evolução, né? Então, esse momento aqui, vamos deixar que os problemas fiquem lá fora. Vamos apenas ouvir, nos envolver com o ambiente, refletir sobre aquilo que nós vamos ouvir na mensagem dessa noite, porque assim nós vamos facilitando o tratamento que a espiritualidade inicia em nós durante o momento da palestra, tá bom? Então, vou pedir a todos que fechem os olhos e vamos assim, então, elevar os nossos pensamentos, nos envolvendo com o ambiente em que estamos. Este ambiente foi preparado para nos receber. O ar que nós estamos respirando
é um ar cheio de bálsamos que a espiritualidade prepara para a nossa preparação, para os tratamentos. Então vamos desacelerando os nossos pensamentos, relaxando um pouco o nosso corpo e vamos agradecendo a Deus pelo maravilhoso presente que tivemos hoje, que foi mais um dia, que foi vivido por nós, mais um dia com tantos aprendizados, com tanto desenvolvimento nosso, tudo com as bênçãos de Deus, porque Ele nos abençoou, nos criando e nos dando a oportunidade da encarnação. Então só temos que agradecer ao Pai da vida por mais um dia, a Jesus, nosso Mestre querido, por estar conosco, por enviar os seus mensageiros que trazem a luz, que trazem o amor, que trazem o ensinamento, e agradecendo aos nossos mentores por nos auxiliarem a vivenciar este dia e por estarem conosco neste momento, que vai ser muito valioso a todos nós, encarnados e desencarnados. E assim nós pedimos então à equipe espiritual que nos dá assistência, que possam envolver a Palmira e o Fábio, porque eles serão um instrumento da palavra nesta noite, envolvendo-os com muita paz, com muito amor, trazendo as intuições necessárias para o nosso aprendizado nesta noite. E assim, em nome de Jesus, nós iniciamos as nossas atividades. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente tem o Fábio e a Palmira aqui conosco, e eles vão falar sobre Jesus crucificado entre ladrões e nós. Palavra de vocês. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez essa noite, para que possamos partilhar um pouquinho mais da vida de Jesus, e que esse conhecimento da noite de hoje, que a Palmira vamos trazer, que eles possam servir para nós de incentivo, para a nossa melhora moral e espiritual, que tanto devemos buscar nesses dias, nesses tempos que estamos sob a terra, né? Então, que a gente possa buscar na mensagem de hoje. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre Jesus, né, crucificado, os dois ladrões e nós, né? O que isso pode nos ensinar? O que mais essa passagem de Jesus, que é pouco falada, né? Esse momento da vida de Jesus, o que isso pode nos ajudar a viver melhor, a carregar nossas cruzes, né? Nos dias de hoje. Então a gente vem dizer que a crucificação, ela já vinha de mais ou menos 600, 700 anos antes de Jesus, né? daquele período de Jesus ali. Então, já tem relatos que lá no Antigo Egito, né, eles já tinham uma prática de crucificação, mas depois ela foi aperfeiçoada 600 anos, 500 anos antes de Cristo, pelos persas, pelos os reis daquela época, pelos os faraós, né? E lá na frente os romanos, quando começaram a ampliar os seus domínios na terra, né? O seu império, eles aperfeiçoaram num tamanho gigantesco de crueldade, né?
este flagelo, principalmente usado nas pessoas que, por alguma maneira ou outra, tentavam conspirar contra o império, as pessoas que governavam naquela época. E aí a gente vai no texto da crucificação e aparece que Jesus foi crucificado ao lado dele, na sua direita e na sua esquerda, estavam dois ladrões, não é? Só que a gente pesquisando um pouco das práticas daquela época de Roma, eles de forma alguma condenavam pessoas que roubavam à crucificação. A crucificação ela era reservada às pessoas que conspiravam contra o Império Romano, as pessoas que conspiravam contra as pessoas que chefiavam na época. E tanto é verdade que nós sabemos que Pilatos, né, na sua incerteza de querer condenar Jesus, porque não encontrava naquele homem culpa, ele decidiu, né, colocar em votação, em escolha popular, quem o povo deveria condenar, se Jesus ou Barrabás. Barrabás estava detido naquela época, por causa que ele tinha feito um levante, né, com os judeus, com as pessoas que não concordavam com aquele em viver sob o jugo romano. Então ele organizou uma rebelião e tentou, de alguma maneira, afrontar o governo romano. E nesta rebelião foram mortos alguns soldados romanos e algumas pessoas. E em virtude disso, ele foi detido. Ele e mais alguns que conspiravam com ele. E muitos dizem que estes dois que estavam do lado de Jesus, que a gente fala que são os dois ladrões, faziam parte desse levante. Porque a gente fica pensando assim, puxa vida, dois ladrões, né? Seria uma carga muito pesada a crucificação para uma pessoa que teria cometido delitos de roubar, de assaltar, de usurpar a vida das pessoas, né? E então, na história romana não diz que aquele castigo era reservado aos ladrões, mas a essas pessoas que faziam vultos maiores, que conspiravam contra os pagamentos, e vai por aí afora. E neste sentido, o povo escolheu que Jesus deveria ser crucificado. Também contaminados, né, pelos religiosos da época, pelos sacerdotes, que viam em Jesus uma ameaça, né? A maneira com que até hoje muitos de nós religiosos exploramos a vontade dos mais humildes, simulamos uma crença muitas vezes falsa em Deus, a fim de nos apoderarmos dos seus bens mais materiais, né? Prometendo muitas situações onde a pessoa mais humilde muitas vezes se sente enganada por essa proposta, muitas vezes religiosa, de um Deus que vai contemplar você à medida que você faz os sacrifícios mais materiais, né? De doações, de toda uma série de coisas que a gente assiste ainda hoje, né? De promessas de pedacinhos do céu para aqueles que fizerem isso e aquilo, derem uma maior contribuição, que quanto mais você der, mais você... Toda uma série de coisas que naquela época já existia. E fora outras coisas que Jesus veio contrariar do ponto de vista de que ele era uma pessoa, era um espírito de tanta luz que veio iluminar, colocar a mulher já naquela época numa situação de igualdade perante os homens daquela época. E hoje a gente vê que ainda em boa parte do mundo
Existem países ainda que continuam subjugando as mulheres. A gente viu outro dia aí, em algumas partes do mundo, as mulheres ainda não podem entrar no campo de futebol para assistir uma partida de futebol, não podem dirigir. Então, imaginem Jesus, na época, convidando as mulheres a sentarem à mesa, a falarem sobre o seu evangelho, dando a elas o mesmo direito de voz, né? De poderem externar os seus pensamentos. Imaginemos isso há 2000 anos atrás. Era uma situação onde muitos que se compraziam com esses sofrimentos tinham ódio de Jesus. Aqueles que muitas vezes falavam que era necessário comer lavando as mãos, que era necessário fazer toda uma série de situações, não é? Onde Jesus muitas vezes parece que escolhia praticar as suas curas no sábado, exatamente porque alguns tinham no sábado um dia sagrado. Mas Jesus colocava que muitos desses, se vissem uma propriedade, um cavalo seu caído no buraco no sábado, onde iriam lhes trazer perdas financeiras, eles eram os primeiros a irem lá e remover o seu animal ou praticarem aquele ato em seu benefício, em vez de esperar os outros dias de semana. Então Jesus era muito perseguido, porque ele curava aos sábados, ele estava disposto a nos amar todos os dias, não é? E às vezes a gente ainda hoje escolhe os dias que nós vamos nos dedicar ao nosso próprio. O meu dia de trabalho é só esse aqui. Então Jesus já vinha nos anunciar que nós precisamos nos desprender de muitas coisas e colocarmos sempre o amor em primeiro lugar. É muito importante isso para nós. Que em tudo que nós possamos fazer na nossa vida, quando nós tivermos dúvida, nós vamos escolher a opção mais amorosa, porque nós nunca vamos errar, não é? Nós sempre vamos tomar a decisão certa. Então, nem sempre a decisão mais amorosa é a decisão da razão. Às vezes a gente fala assim, não, isso aqui não é racional. Fulano aprontou, e agora eu devo amá-lo, eu devo abraçá-lo, eu devo perdoar, eu devo esquecer. E devemos, porque é assim que nós vamos estar agindo da forma como Jesus tenta nos ensinar há mais de 2000 anos. E dentro disso, na crucificação, voltando lá para o caso dos nossos 2 rapazes que estavam ali para sofrendo o martírio já junto com Cristo, né? E Jesus, diferente daqueles 2, Jesus foi açoitado no caminho e percorreu toda aquela situação constrangedora que todos nós conhecemos, né? Açoitado pelos soldados com instrumentos cruéis, de couro, onde as pontas carregavam ossos de animais e materiais metálicos, que era para cada vez que aquele açoite estralava no seu corpo, que um pedaço de pele vinha junto, né? Então foi submetido a situações terríveis, não é? E aqueles 2 estavam ali, e de repente foi travado um diálogo entre Jesus e aqueles 2 ladrões, que Mateus narra, né? Então, que diz assim: um dos criminosos que estavam aqui, um dos criminosos que estavam crucificados ali insultavam Jesus, não é? Então eles insultavam Jesus. Deixa eu achar aqui, deixa eu diminuir aqui, que eu sou meio cegueta, mas nós vamos. Onde está aqui?
Isso, achei. Insultaram Jesus. Ele dizia assim: você não é o Messias, então salve a você e a nós também, não é? Então, mesmo ali naquele momento difícil, nós ainda aproveitamos a oportunidade para queremos burlar, não é? Os nossos padecimentos, e mesmo ali de frente de Jesus, você não é o mestre, então salve a você e salve a nós também, demonstrando da nossa parte muitas vezes que nós, antes de querermos vasculhar o porquê que nós estamos passando determinadas situações na nossa vida, nós queremos logo a salvação, não é? Para continuarmos praticando os mesmos atos que nos levaram até aquele momento de mais dificuldade. Então, a gente precisa, antes de levantarmos o pensamento, as preces ao Pai, para pedirmos que Ele nos tire daquela situação, que nós procuremos também investigar em nós os motivos do nosso sofrimento, a fim de que nós possamos mudar de comportamento, porque Jesus já falava, né? Jesus já falava para todas as pessoas que Ele curava, Ele dizia: agora vai e não peques mais, a fim de que este mal não retorne a você mesmo, não é mesmo? E a gente quer só se livrar e continuar vivendo da mesma maneira que a gente está vivendo. Ah, minha diabetes tem que ir embora porque eu quero continuar comendo doce que nem um desesperado, né? A gente ainda é assim. Então, nós precisamos fazer essa reflexão em nós mesmos, né? E aí, eu vou concluir aqui para passar para a Palmira, para ela fazer as reflexões espirituais dessa lição. Então, o outro, aquele outro que estava do outro lado, que eram 2 ladrões, ele disse assim para o outro ladrão: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não. Ele não fez nada de mal. E então ele virou e disse: Senhor, lembra de mim. Guarda, Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver com o Pai. E Jesus respondeu: eu afirmo a você, e isto é verdade, hoje estarás comigo no paraíso. E aí eu vou passar para a Palmira para ela fazer essa reflexão da lição e desta última frase de Jesus, que contém muito aprendizado para todos nós. Boa noite. Bom, falar de Jesus sempre nos remete a experiências novas de aprendizado. Cada vez que eu estudo o Evangelho, me vêm novas descobertas, principalmente através da doutrina espírita, que através dos seus livros, principalmente de Emmanuel, traz muitas explicações daquilo que ainda não compreendemos. Então, nesse trecho, nesse diálogo, que é visto muito nos filmes, né? Que a gente vê na Semana Santa, a gente observa uma pessoa ainda, digamos, bruta, endurecida, ainda querendo se safar, não crendo, achando que estava correto, mas mesmo assim não queria passar por aquilo. E a gente observa o outro, a outra pessoa que estava sendo ali crucificada, com um processo mais reflexivo, repensando as suas ações, observando o porquê estava ali, e percebemos
o seu arrependimento e reconhecimento do Cristo, daquele ser que estava ali, que não era só um homem bom, mas era um ser muito especial. Imagina a gente do lado do Cristo. Imagina a atmosfera que ele trazia para todo o ambiente, né? Coisas aconteceram naquele dia. E você ali. Então, se aquele irmão, naquele momento, sentiu essa vibração, entrou na mesma sintonia, ou quase lá, com o Cristo, ele repensou tudo o que fez e sim pediu: Senhor, lembre-se de mim. É interessante que ele não pediu nada para o Cristo. Ele só pediu que Cristo se lembrasse: lembre-se de mim. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa em nossas preces. A gente pensa: Senhor, quando eu estiver lá no meu médico, lembre-se de mim, né? Cuida de mim. Ele também estava fazendo esse pedido. Não estava falando: me tira daqui, só olhe para mim. Era uma verdadeira rogativa de misericórdia. E Jesus, ele, no seu supremo amor, ele não deu só a lembrança, né? Interessante que Jesus respondeu para nós com surpresa até, né? Imagine para a pessoa que estava ali: eu não só vou lembrar de você, mas digo em verdade que estará comigo no paraíso, ou em algum lugar muito melhor, ou com Deus, né? E aí a gente pode observar, mas como ele era um ladrão, ele era uma pessoa de má índole, ele era uma pessoa que não era boa assim diante das leis. A gente não sabia quem era ele, o que fazia, mas a gente já julga que ele era uma pessoa porque estava lá. Mas para Jesus, nós somos todos aprendizes, né? Nós todos somos passíveis de erros. Hoje estamos aparentemente fazendo a coisa certa, pensando, e nem sempre estamos fazendo a coisa certa, não é? Às vezes erramos no propósito de acertar, e erramos. Mas o Senhor esquece de nós? Quando a gente erra, quando a gente faz algo de errado, que a nossa consciência pesa, a gente pede misericórdia, perdão ao Senhor, e o que a gente espera dele? Compreensão e misericórdia. E não é nada mais do que isso que ele der, mas naquele momento ele disse: você estará comigo. Quando uma pessoa está mal, um amigo, e a gente fala para ele: eu vou estar com você, eu vou segurar essa barra com você, chora no meu ombro, recebe meu abraço, eu estarei com você, porque ele é nosso amigo. Imagina Jesus. Então, esse paraíso, esse com Deus, não é um lugar físico, mas é a possibilidade que aquele ser tem de uma nova oportunidade, de um refazimento daquilo que ele havia errado. A sua consciência lhe disse: eu estava pelo caminho errado e agora eu procuro me melhorar. Então, quando Jesus disse que estaria com ele, não é ali do lado direito de Deus Pai, como a gente pensava antigamente, mas estaria com ele como está com todos nós. Cada vez que nós nos propomos a ser pessoas melhores, a nos retificar, a nossa vibração muda e a nossa distância do Cristo some. E ele estará conosco, nos apoiando na nossa próxima proposta de refazimento. E Emmanuel, aqui no livro Pão Nosso, e eu vou ler só um trechinho, ele explica essa forma de paraíso para que a gente não diga que Jesus estava puxando a sardinha para o ladrão, porque era bonzinho, estava ali, mas era simplesmente uma forma de exemplificar que Jesus nada fazia sem deixar um exemplo para nós. E é no livro Pão Nosso, no item 81, que é no paraíso. E Emmanuel explica assim: à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado do bom ladrão, por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição do paraíso.
Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no ímã do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão, como assim era chamado na Bíblia, né? Rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que naquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu, ou seja, mudará a sua rota. E mudar a nossa rota é nos aproximar do Cristo. Então, se nós todos estivermos de alguma forma meio que desviado, e a gente vem no centro, ouve a palavra, toma passo, fala, opa, não é assim que eu devo ser. E a gente pede a Deus, ai Deus me perdoe, que agora eu vou tomar o jeito, né? Eu não vou mais comer tanto açúcar assim por conta da diabetes, eu vou me disciplinar. E assim a gente quer o quê? A gente quer a melhora interior, o nosso crescimento. E, acima de tudo, a gente precisa aprender a, como Jesus fazia, a perdoar. Porque ali ele não estava para julgar o que o outro fazia. Ele disse, meu filho, você está mudando de vida? Está certo, vai e siga. E nós observamos que, nesta mesma passagem, um tempinho antes de socorrer, uma das primeiras frases que a primeira frase que Jesus nos disse quando foi erguido no madeiro, ele disse a Deus, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso que ele disse? E aí a gente tem uma enorme dificuldade de perdoar ainda quando nós somos magoados, quando alguém faz alguma coisa que não gostamos, né? Talvez a gente consiga perdoar quando esquecer, quando aquela dor passar, dali algum tempo, né? Que o tempo, para nós, é um santo remédio, que ajuda a gente a esquecer. Mas a gente tenta perdoar depois. Mas Jesus estava ali, no sofrimento, sem pensar. Ele já pediu ao Pai que perdoasse a nós. E nós, né? Não é Jesus cruz, e nós? Imaginemos nós, né? Lá pronto para ser morto, ou numa situação não tão difícil assim, por algozes, a gente nos consideramos como sempre inocentes, né? Porque a gente sempre sente a parte boazinha. E a gente vai falar, Senhor, vou morrer de boa, perdoa aquele cara que vai me matar, porque ele não está sabendo o que está fazendo, né? A gente vai falar desse jeito com o Senhor, que ele vá lá para o inferno, né? Que ele arda, ele vai ver só, ai, se eu for aí, se eu saio daqui, eu vou me vingar. Olha, Jesus nos apresenta o perdão e geralmente a gente apresenta a vingança, porque ainda não amamos o suficiente para aprender a perdoar, para ser generosos e, como o Pai é conosco, misericordiosos. Porque quando nos fere, né, vai ficar guardadinha, né? Ali, a gente fala, não, já esqueci. A gente passa muito isso em casa, né? A gente briga de vez em quando, né? E aí fala, desculpa, né? Na próxima, mas você lembra aquele dia, em 5 de outubro de 82, né? A gente sabe a data, o dia, a gente guardou tudo, a gente, não, da última vez, né? A gente guarda, e são coisas simples, às vezes a gente não consegue perdoar ou ser indulgente com coisas pequenas, imagina com coisas tão grandiosas que pode nos acontecer, né? Não estamos livres de coisas ruins que nos aconteçam.
E pode ser que sejamos alvos. Injusto? Há injustiça? Não. Nós só temos aquilo que precisamos ter. Tudo que nós precisamos chega a nós. Tudo de bom, tudo de mais ou menos, tudo de não bom, depende das nossas plantações, não é? Serão as nossas colheitas. Mas Jesus, no seu último momento sobre a terra, nos trouxe grandes mensagens de sermos indulgentes, fazermos o melhor. O ladrão só pediu que olhasse, mas Jesus deu o máximo. Falou, não, só te olhar não, né? Eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão, eu estarei com você, assim como está conosco. Nós recebemos do Mestre muito mais do que merecemos, porque Ele nos ama e sabe que estamos em processo de crescimento. Aprendizes, somos aquelas criancinhas ainda tentando subir o primeiro degrau da escada. E o Mestre está onde? Lá em cima. O que Ele faz? Sobe aí, anda, mole. Não, Ele desce, né? Desce, pega na nossa mãozinha e a gente, com muita dificuldade, sobe cada degrauzinho. E isso é Jesus na nossa vida. Isso é o Mestre. E isso são mensagens simples, repetidas, que Ele fala-nos sempre e que precisamos exercitar. Porque nós, ainda vivendo aqui no planeta Terra, nenhum de nós nasceu sabendo verdadeiramente amar nem perdoar. E isso é um processo de aprendizado. Nós estamos agora assim, talvez tem um leve amor ainda, né? Esse amor supremo de Deus e de Jesus para conosco ainda não faz parte, a gente não consegue ainda externar, porque nós ainda temos senões, né? Eu amo, mas tem que me amar, lógico, óbvio, né? Como é que eu vou amar aquele que me detesta? Como eu vou amar aquele que me ignora? Aquele que finge que eu não existo? Isso é demais para mim, né? Eu falo bom dia, a pessoa nem responde, não falo mais, né? Não é. Não é. E é por isso que o Evangelho é estudo contínuo, é palavra viva em nossa vida. Mesmo onde a gente pode não perceber, ali tem lugar de colocar o Evangelho na nossa vida. Todo lugar. No trânsito, né? Vamos começar a perdoar as fechadas no trânsito, ser indulgente com as pessoas que não dão passagem. Né? As esposas fazem assim, né? Não vale xingar, né? Só pensa, de vez em quando fala, vai, irmão, com mais calma, né? Troca a palavra, né? Às vezes meu trecho de carro é pequeno, né? É 15 minutos. Mas, geralmente, quando tem palestra, eu tenho que ir escutando alguma coisa, porque, de vez em quando, fala, mas que, né? Que coisa, né? Você não está vendo que eu estou com pressa? Não, ele não sabe que você está com pressa. A outra pessoa não sabe que você está atrasado, né? E, assim, são coisas pequenas que a gente não consegue ainda lidar. Então, a gente observa a nossa distância do Cristo, né? E aí é caminhada longa, mas estamos indo, caminhando e conseguiremos chegar lá. Conseguiremos amar e pronto, independente do outro. O que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa faz, como a outra pessoa age, é um problema da outra pessoa. O problema nosso somos nós. Nada e ninguém vai caminhar conosco, para nós, aliás. Ninguém vai dar o nosso passo. Na verdade, o importante é que nós sejamos exemplo, né? Não adianta a gente só falar, porque aqui nós estudamos bastante, falamos bastante, mas exemplos também a gente dá muitos errados, né? Muitos, dezenas, porque estamos na mesma caminhada, na mesma tocada. Então, essa passagem da cruz, ela só deixa mais uma mensagem. A gente viu, falta 3, 4, só mesmo 5,
5 minutos? Vai? Pode? Você viu? Ela falou vai. Então. Porque depois desse, ele pediu que a gente perdoasse, ele foi indulgente com o ladrão, né? Como a gente tem que ser com as outras pessoas. E no finalzinho, quando ele já ia partir, ele olhou para a mãe dele, que ali sofria, e a gente pensa em nós e nos nossos filhos, as mães, né? A gente não quer passar nunca por uma experiência tão triste. Mas ele disse assim para a mãe dele, mulher, não sei porque chamava de mulher, né? De vez em quando meu filho fala isso. Fala, não, né? Mulher, eis aí o seu filho, que era João. E falou para João, João, eis aí a sua mãe. E aí a gente observa que mesmo no último suspiro, quando ele ia embora, ele amou a pessoa que mais o amou, não deixando-a sozinha, falando assim, olha, você não vai ficar só, você vai cuidar do João, dedica todo esse amor para o João, porque ele precisa de você. João, você não vai ficar só, cuida da minha mãe, porque vocês juntos formaram um grande amor. Então ele mostrou que a família não é só as de sangue, mas as pessoas que se necessitam. Quantas pessoas necessitam de nós, como mãe, como irmão, como filho? E às vezes a gente fala, mas não é problema meu. E aqui ele demonstra a fraternidade universal. E amou a mãe como a gente deve amar as nossas mães. As pessoas que nos criou, né? Que nos cuidou com tanto amor. E às vezes, quando fica mais velhinha, fica chata, né? Teimosa, teimoso. Ama. Coloque-se no lugar. Às vezes a gente não tem muita paciência, mas depois é um arrependimento, porque a saudade vem. E Jesus fez o seu melhor até o último momento com todas as pessoas, principalmente com a sua mãe. Então, filhos, cuidem das mamães. E se você perdeu um filho, ache um outro para amar. Uma outra pessoa. Se você perdeu uma mãe, ache uma outra para amar. Tem pessoas que precisam do nosso amor. Às vezes as pessoas perdem e ficam tristes tanto que perdem uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de exercer aquilo que Ele nos ensinou, porque nós somos imortais. Logo nos reencontraremos. Mas o amor precisa se movimentar, precisa continuar. Então, se alguém precisar de nós de alguma forma, é porque Deus nos encaminhou até nós. Ele fez assim, olha, essa é sua mãe, olha, esse é seu irmão. E a gente fala, não sei porque essa pessoa apareceu na minha vida. Apareceu porque alguém encaminhou ele para a gente. Então, a mensagem da cruz em nós é para que a gente reflita em cada coisinha que Jesus manda para nós, aquelas mensagens simples, subliminares, mas que nós precisamos efetivamente colocar em prática, exercitar, um pouquinho de cada vez, um pouquinho um dia, um pouquinho um outro, e estudar. Pega o livrinho, quem não gosta da Bíblia, pega um pouquinho do Evangelho, um livro da doutrina espírita, que nos aproxima muito do Senhor. E esse aproximar é nosso crescimento. É como o ladrãozinho lá, que chamavam ele de Dimas, né? Olhou para si, olhou para Jesus e falou, é ele, né? É ele que eu tenho que seguir. E nessa noite a gente fala, olha para mim, Senhor, olha para nós, tá bom? Agradeço a todos, obrigada pela oportunidade de nos convidar de novo. Tenham todos uma boa noite. E Jesus está olhando por todos nós, tá bom? Tá bom. Tem mais alguém aí acompanhando vocês, ó.
A Georgina Carvalho. Boa noite, meus amores. Fala para vocês. A Josi Pereira da Silva. Boa noite a todos da Fraternidade Irmã Maria. Luz e paz a todos. Assim seja, né? Assim seja. A Georgina diz assim de novo, ó. Oi, Fábio e Palmira, sou a Jô do Chiquinho. É lá do Cidade Tiradentes. A Joseneide Pereira de Souza, boa noite a todos, amigos, paz e luz. A Simone Alves Souza, boa noite a todos da Fraternidade Irmã Maria. A Natália Porcino, tio Fábio, sempre emocionando com os ensinamentos de Jesus. Amo ouvir o Senhor ensinar. A Ivete Sanches Violim, boa noite a todos. E a Natália diz de novo, né? Não tem uma palestra ou conversa que a Palmira não me ensine um pouco mais sobre perdão. Parabéns. Nossas crianças, nossos jovens. Jovens Gratidão. Amém. Boa noite. E a Elza Cardoso diz gratidão, que palestra linda. Né? Obrigada, são muito gentis. A gente agradece vocês aí também do outro lado, né? Nos acompanhando, pessoal aí, né? Da torcida. É Todo bom, mundo manda precisando vibrações de boas, Jesus, né? Todos nós. Isso mesmo. Então, vamos continuar aqui com o ciclo de palestras, né? Amanhã, quinta-feira, somente a palestra transmitida. Online, Facebook, YouTube, tá? E vai ser feita por Elaine. A gente vai fazer nosso encerramento, então, para que a gente dê continuidade aos nossos tratamentos, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos novamente. E vamos agradecer a Deus por mais uma vez termos esta mensagem nos nossos ouvidos. Que esta mensagem possa vir a despertar a nossa mente para a necessidade da urgente mudança, a necessária mudança dentro de nós, do nosso modo de ver a vida, do nosso modo de olhar o nosso semelhante, pois o Evangelho de Jesus nos traz tudo isso. Então, nós temos muito que agradecer a Deus pelo caminho que escolhemos, pelo caminho do aprendizado, conhecendo a verdade, e ela vai nos libertando da ignorância que nos prendia, de tempos passados, de encarnações passadas, mas agora é a hora. E nós pedimos à espiritualidade, então, que possa levar esta vibração aos nossos lares, às pessoas que lá nos aguardam, e principalmente aquelas pessoas que ainda estão endurecidas, que não conhecem Jesus, que não despertaram ainda para aquilo que nós, com a graça de Deus, já estamos despertando. Nosso Mestre Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho. Então nós acreditamos e pedimos a Ele, Senhor, estenda as suas mãos de luz, de amor, envolvendo a todos aqueles que ainda se encontram perdidos no meio do caminho, aqueles que têm rancor, raiva, ódio, mágoa, a vaidade, querendo o poder, que as suas benditas mãos possam tocar a todos esses filhos de Deus perdidos no meio do caminho. E pedimos também que o amor de Jesus se estenda a todos aqueles que estão em sofrimento, nos hospitais, irmãos queridos em estado terminal, na preparação para a passagem, a todos aqueles que estão desamparados, que se encontram nas ruas,
A humanidade está doente, Senhor. E nós te pedimos humildemente, cuide de nós. Então assim nós vamos encerrando e pedindo mais uma vez a Jesus que possa ser a luz a iluminar os nossos caminhos em retorno aos nossos lares. Que tenhamos com essa luz a segurança, a paz e a harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. E assim será. Então, muito obrigada por vocês mais uma vez. O que acontecemos? Amamos vir aqui. Vamos encerrar então, ó. Força, união e amor. Fua! Gratidão.